Estimado aluno, estimada aluna, amantes do conhecimento da química, muito bem-vindo a mais esta videoaula. Neste momento, nós vamos entender o conceito do mol e o conceito da quantidade de matéria, ou também chamado número de mols. Bom, primeiramente, o número de mols nós dizemos que é a dúzia do químico. A dúzia do químico. Por que nós dizemos que é a dúzia do químico? Porque o mol é uma quantidade. O mol expressa uma quantidade, assim como a dúzia expressa 12 unidades, o cento expressa 100 unidades, e 1 quilo, 1000 unidades, 1 mega, 1 milhão de unidades. O mol também expressa uma certa quantidade. E quanto é essa quantidade? É uma quantidade extremamente alta. Essa quantidade nós temos um valor bastante preciso para ela. Hoje nós temos o valor de 6,0221 vezes 10 elevado a 23 unidades. Ou seja, é um número extremamente alto que nós não o pronunciamos e nem o escrevemos. Nós o simbolizamos por esta notação, chamada notação científica ou potência de 10. O que isso aqui quer dizer? Quer dizer que eu vou pegar o 6, o 0, 2, 2, 1, vou pegar a vírgula que está aqui e vou andar 23 casas para cá. E depois de andar 23 casas, eu completarei então essas casas com zeros. É um número tão elevado, estimado aluno, amante do conhecimento da química, que se você somar todos os grãos colhidos em todo o mundo, em todas as safras deste ano, não vai dar este número aqui. É um número extremamente alto. Agora, por que esse é um número extremamente alto? Eu pergunto a você, um caminhoneiro, ele mede a sua carga. Um caminhoneiro mede a sua carga em quê? Em quilogramas, em toneladas ou em gramas? Evidentemente vai ser em toneladas, porque é mais conveniente para ele falar que a sua carga é de 10 toneladas, 15 toneladas, do que transformar isso em quilogramas ou em gramas. Agora, se nós pegarmos um peixeiro, vender peixe, ele vai vender em toneladas, gramas ou em quilogramas? Ele vai vender em quilogramas. Agora, se nós pegarmos joalheiros, um joalheiro, joias, joias é medido em quê? Em toneladas, quilogramas ou em gramas? Joias é medido em gramas e às vezes em miligramas. Ou seja, cada profissional tem uma unidade de medida para se trabalhar, a unidade que lhe é melhor conveniente. E na química, como nós trabalhamos com entidades muito pequenas, na química nós trabalhamos com átomos, nós trabalhamos com moléculas, nós trabalhamos com elétrons, ou seja, são todas entidades extremamente pequenas, muito pequenas. Então, como os átomos, moléculas, elétrons, prótons, nêutrons são entidades extremamente pequenas, para nós termos uma quantidade considerável dessas entidades, nós temos que ter um número elevadíssimo dessas entidades. E que número é esse? É o mol. Ou seja, 1 mol de água, 1 mol de água, 1 mol de gás carbônico, 1 mol de ácido sulfúrico, 1 mol de ácido clorídrico, 1 mol de elétrons, 1 mol de prótons. É essa quantidade de moléculas, é essa quantidade de prótons, uma quantidade extremamente alta, mas que para o nosso dia a dia, nós vamos ver, não se refere a uma quantidade exagerada de substância. Por exemplo, 1 mol de água, nós vamos ter 18 gramas de água, ou seja, 18 gramas para a água
simplesmente pura para água, 18 gramas, está relacionada a 18 ml. Então, 18 gramas de água, temos 18 ml de água, ou seja, um gole e um gole fraco de água, inclusive, uma quantidade pequena. Então, 1 mol de moléculas de água, nós vamos ter 18 ml de água. Veja, é um número extremamente alto de moléculas, mas para o nosso dia a dia, transformado em ml, gramas, quilogramas, é uma quantidade não tão exagerada assim. Por isso que trabalhamos com esse número, essa unidade mol, essa quantidade de matéria denominada de mol, um número extremamente alto, exatamente por causa disto. Agora, como é definido o mol? Como chegamos neste valor? Como é que nós chegamos neste valor? Para se chegar neste valor, o raciocínio que se faz é o seguinte: 1 mol. Pegamos 12 gramas de carbono, do isótopo do carbono 12, 12 gramas exatos, esse valor aqui exato, nós temos balança bastante precisas para isso, e pegamos a massa de um átomo de carbono, que é 1,99265 vezes 10 elevado a menos 23 gramas. Também este é um valor preciso. Nós temos tecnologia hoje para nos dar esta precisão aqui. Então, aqui nós temos a massa de um átomo de carbono do isótopo 12. Então, nós pegamos 12 gramas de carbono, 12, dividimos pela massa de um único átomo de carbono, e então nós vamos chegar no número que é o valor da quantidade de unidades que constitui 1 mol. Como, então, nós conseguimos chegar nesse valor? Nós pegamos a massa, 12 gramas de carbono 12, do isótopo carbono 12, sabemos que tem carbono 14 e outros carbonos. Pegamos 12 gramas do carbono 12, dividimos pela massa de um único carbono, que é 1,99265 vezes 10 elevado a menos 23 gramas, e obtemos, então, o valor numérico do mol, que também é chamado de número de Avogadro. Agora, quando nós calculamos a massa molecular, por exemplo, da água, nós temos aqui a massa molecular. A água é constituída por hidrogênio e por oxigênio. 2 hidrogênios, então 2 vezes o hidrogênio aparece. O oxigênio uma única vez aparece. A massa atômica do hidrogênio é 1. A massa atômica do oxigênio 16, nós aproximamos essas massas aqui, tá? 2 vezes 1, 2, 1 vezes 16, 16. Quando nós calculamos a massa molecular da água, vai dar 18. 18 unidades. Agora, quando nós relacionamos esta massa molecular com o mol, nós vamos ter a massa molar. O que vem a ser a massa molar? É a massa molecular de uma substância relacionada com um mol, ou seja, em 1 mol de água, eu vou ter 18 gramas, ou seja, a massa molar para a água é 18 gramas por mol. Então, se nós calcularmos aqui para o gás carbônico, a massa molecular do gás carbônico vai ser 1 vezes 12, porque a massa do carbono é 12, está registrada na tabela periódica. A massa do oxigênio é 16, 2 vezes 16, aqui dá 12, aqui dá 32. 2 mais 2, 4, 1 mais 3, 4, 44. A massa molecular do gás carbônico é 44. Se nós relacionarmos ela à massa molar, vai ser 44 gramas por mol. O que quer dizer isso? Quer dizer que em 1 mol de gás carbônico, eu vou ter 44 gramas deste gás. E quantas moléculas teremos?
teremos este valor de moléculas. Só que nós trabalhamos, na maioria das vezes, em número de mols. 1 mol, 2 mols, meio mol, 0,1 mol, 5 mols e assim sucessivamente. Sabendo que 1 mol de gás carbônico corresponde a 44 gramas, 2 mols, 88 gramas, meio mol, 22 gramas. Agora, como nós podemos calcular isso aí? Nós podemos calcular com uma expressão matemática que é a seguinte: número de mols, massa em gramas, dividido pela massa molar. Esse aqui é o número de mols, essa aqui é a massa em gramas, essa aqui é a massa molar. Por exemplo, eu quero saber quantos mols há em 49 gramas, ou seja, aqui, deixa eu colocar aqui, 49 gramas de ácido sulfúrico. Quantos mols há em 49 gramas de ácido sulfúrico? Bom, a massa em gramas vai ser 49 gramas. A massa molar eu vou calcular. Nós temos, então, constituindo o ácido sulfúrico hidrogênio, enxofre e oxigênio. Nós temos dois hidrogênios, nós temos um enxofre e temos 4 oxigênio. A massa do hidrogênio, registrada na tabela periódica, que já foi calculada para nós, é 1. A massa do enxofre é 32, a massa do oxigênio é 16. 2 vezes 1, 2. 1 vezes 32, 32. 4 vezes 16, 64. Somando tudo, vai me dar 98. A massa molar, 98 gramas por mol. Ou seja, em 1 mol de ácido sulfúrico, eu vou ter 98 gramas. Se eu quiser fazer com a expressão matemática do número de mols, eu substituo na equação. Número de mols igual a massa em grama, 49 gramas, a massa molar, 98 gramas por mol. Gramas dividido por gramas, me sobra só 1 mol. 49 dividido pelo seu dobro, que é 98, meio mol. Ou seja, quantos mols há em 49 gramas de ácido sulfúrico? Portanto, meio mol, 0,5 mol. E se eu quiser calcular a quantidade de gramas partindo do número de mols? Se eu quiser calcular a quantidade de gramas, vamos pegar, por exemplo, aqui. Vamos pegar a quantidade constituída em 0,1 mol de carbonato de cálcio. Quantas gramas há em 0,1 mol de carbonato de cálcio? Então, eu tenho o número de mols, 0,1 mol. A massa em gramas é a pergunta. E a massa molar vai ser cálcio, carbono e oxigênio. Nós temos um cálcio, 1 vezes. Nós temos um carbono, 1 vezes. Nós temos 3 oxigênios, 3 vezes. A massa do cálcio é 40, do carbono 12, do oxigênio 16. Somando tudo, vai me dar 8 e vai me dar... Bom, vamos fazer o cálculo, né? Calma lá. Antes de somar, precisamos multiplicar. Calma aí, Osair, só um instante, professor. Vamos multiplicar. 1 vezes 40, 40. 1 vezes 12, 12. 3 vezes 16, 48. Somando tudo, vai me dar 10, vai 1, vai me dar 10, ou seja, 100 gramas por mol. A massa molar do carbonato de cálcio, 100 gramas por mol. Então, substituindo na equação, nós temos número de mols, 0,1 mol. E a massa em gramas é a pergunta. E a massa molar, 100 gramas por mol. O mol divide pelo mol, vai sobrar-me só gramas. O 100 passa para lá multiplicando. Fica 100 vezes 0,1, fica 10. 10 gramas igual a massa correspondente a 0,1 mol de carbonato de cálcio. É isso aí, meus estimados alunos. O conceito do mol... Então, fazendo uma breve síntese da aula, o conceito do mol. O mol é uma quantidade,
Tá? Assim como a dúzia expressa uma quantidade, o mol também expressa uma quantidade extremamente alta. Este valor é um valor bastante preciso hoje com as tecnologias que nós temos. Qual é a quantidade de 1 mol? 6,0221 vezes 10 elevado a 23 unidades. Nós aproximamos isso aqui para 6,02 vezes 10 elevado a 23. Nós arredondamos este valor. Por que um valor tão alto? Porque na química nós trabalhamos com entidades muito pequenas, átomos, moléculas, elétrons, prótons, e para termos uma quantidade considerável, precisamos ter um número elevadíssimo dessas entidades. E esse número elevadíssimo é o mol. E a massa molar é a massa molecular de uma substância relacionada em mol. Por exemplo, a massa molecular da água é 18 e relacionado com um mol, a massa molar vai ser 18 gramas por mol. Quer dizer que em 1 mol de água eu terei 18 gramas desta substância tão importante. E para calcular o número de mols, nós temos esta expressão. O N, que é o número de mols, é dado pela massa em gramas dividido pela massa molar. Então, nós temos aqui, por exemplo, quantos mols há em 49 gramas de ácido sulfúrico. 49 eu coloco aqui no lugar do M em gramas. E a massa molar do ácido sulfúrico somada dá 98. Então, fica 49 dividido por 98, vai dar meio mol. É isso aí, um abraço e até a próxima.